Muito boa noite! Muito boa noite! Eu sou a Nina Ferreira, do Ateliê Chita Chique, em mais um dia de live. Hoje, 9 horas da noite de domingo, a nossa famosa live do pijama. Espero que vocês tenham lembrado que eu estarei aqui pra gente bater um papo, para começar um domingo diferente. Aliás, começar uma segunda-feira diferente, para que a gente realmente possa aproveitar melhor a nossa semana. Estamos começando a live do pijama e o tema hoje é uma frase. A frase de Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais será a mesma. O que será que será? O que será que significa isso? O que será? Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein. Uma mente que se abre a uma nova ideia. Boa noite para quem está chegando, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Momento Live do Pijama. 9 horas da noite, todo domingo, estou eu aqui, pronta para ir dormir. Hoje de batom, mas tudo bem. Vou tirar o batom para dormir, lógico, para a gente poder conversar um pouquinho e interagir com o nosso conteúdo, que eu sempre preparo com muito carinho para vocês. Live do pijama. Vamos juntos conversar um pouquinho? Bom, eu queria falar, eu tenho hoje 10 dicas para que vocês realmente tenham uma mente aberta, para expandir as suas ideias, para expandir a sua mente. São 10 dicas que eu vou dar ao longo desta live. Então não saiam daí que eu vou conversar uma por uma com vocês. Mas eu quero saber, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais terá o seu tamanho original. A gente sempre fala sobre isso, né? Que buscar conhecimento é tão valioso porque a gente consegue refletir melhor, aprender coisas que talvez a gente nunca tenha visto. Hoje tá tão fácil aprender qualquer coisa, né? Por exemplo, também ser lesado. Vocês já perceberam como antigamente a gente era muito lesado no sentido do que as pessoas faziam alguma prestação de serviço pra gente, a gente não tinha certeza se era aquilo, se não era, acabava pagando porque a gente não sabia. Ou, por exemplo, quando a gente vai num médico, né? Quando a gente vai num médico, a gente assim, ó, pra gente ele é a fonte de conhecimento. A gente nunca vai questionar um médico, não é verdade? Porque ele é a fonte de conhecimento. A gente não tem conhecimento nenhum sobre aquilo, senão a gente não iria buscar. Mas a partir do momento que você se abre a mente, se abre em busca de entender os porquês, de saber questionar, né, principalmente, automaticamente você vai começando a ter essa expansão, essa nova abertura de informações. E isso é muito importante. Ao longo desta live eu vou falar exatamente sobre isso. Tema então? Albert Einstein já disse: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais terá o seu tamanho original. Vamos juntas abrir esta mente na noite de hoje? Boa noite para quem tá chegando. Nina Flix, muito obrigada. Val, eu vi a Tainá também, Marlete. Boa noite, pessoal aqui do Facebook, a Regina, Gliceli, Luísa, Olga, como sempre, todas aqui comigo. Ó. Vão dando seu like, aquele compartilhar, pro vídeo da Nina se expandir e voar. Gente, eu acho que a gente tem que ter uma mente sempre aberta, disposta a aprender. A partir do momento que a gente deixa de lado a vontade de aprender, vocês percebem que também fica de lado, parece que assim, ó, a gente murcha um pouco. Não é assim a sensação de que você está estacionada, e a gente não quer isso. Por isso que eu venho com essas 10 dicas, porque acima de tudo eu acho que conhecimento desperta na gente uma palavra muito forte, que é coragem. Coragem. E a gente vai falar sobre isso ao longo desta live. Muito boa noite para quem tá chegando. E aí, uma mente aberta, você tem? Você considera-se uma mente aberta? O que será que é isso, Nina? Vamos conversar a respeito. Então, eu tenho 10 dicas para você com este propósito de manter a mente aberta. Para a gente sair do modo automático, sair do comodismo, sabe aquela coisa? Por exemplo, assim, ó. A gente tem perceba como a gente tem essa questão mesmo de modo automático. A gente sempre tá dentro daquela programação que às vezes a gente nem percebe que a gente tá fazendo sempre a mesma coisa. E eu vou falar sobre isso também ao longo da live.
tá? Então fiquem comigo. Primeira dica de hoje: se você tiver um papel, escreva. Se você tiver facilidade aí de digitar, escreva. Porque, sabe o que acontece? Quando a gente escreve, eu falo sempre isso, eu tenho um bloquinho de anotações com você sempre. Quando a gente escreve, a gente reflete 2 vezes. E quando a gente escreve, é como se quando eu fosse ler de novo aquilo que eu escrevi, vocês já tiveram essa sensação? Por exemplo, quando você lê um livro, se você lê ele pela segunda vez, você começa a ter novas percepções. Olha, eu não tinha percebido isso. A mesma coisa acontece com o filme. Você vê o filme pela segunda vez e fala assim, nossa, veja essa referência que a pessoa colocou aqui, o autor colocou. Olha isso, olha que interessante. Então, toda vez que eu vejo e revejo algo pela segunda vez, eu consigo ter nova percepção sobre aquilo. Porque às vezes neste momento eu não tô com a minha mente aberta para determinada coisa. Ou, por exemplo, neste momento eu estou muito direcionada para um determinado negócio e outros passam batidos para mim. Então, quando a gente anota e vai reler daqui, sei lá, uma semana, um mês, um tantão de tempo, é outra percepção. A gente tem outra ideia. Tá? Então, se tiver um papel e uma caneta, anota que vai valer a pena. Primeira dica de hoje: ser uma pessoa curiosa. Você se sente uma pessoa curiosa? Conversa comigo, não me deixa só no monólogo, não. Quero saber. Você se sente uma pessoa curiosa? Boa noite a todo mundo que tá chegando. Maria Aparecida, Ana Duracenco, Lilian Cavalcante, Cida, Maria Aparecida, Gisélia, Leni, muito boa noite. Pessoal que tá chegando aqui no Instagram, a ideia hoje é mente aberta, conhecimento. Você consegue buscar conhecimento? Você sabe o que é isso? Será que você realmente busca conhecimento? Ou você fica passeando no Instagram, no YouTube, só passeando? O que vocês estão fazendo? Então, ó, ser uma pessoa curiosa. Dica número 1, para você abrir sua mente e ser uma pessoa curiosa. Vocês já perceberam como as crianças têm muitos porquês? E elas não ficam satisfeitas se você não responde corretamente do jeito que elas gostam de entender. Então, se uma criança quer saber qualquer coisa, ela vai continuar com o porquê até que você dê a ela uma resposta muito bem explicada. Vocês já perceberam isso? E tem a fase realmente dos porquês. São muitos os porquês. E a criança está sempre com essa vontade de aprender através da sua curiosidade. Por isso, nunca matem a curiosidade de uma criança com o tal do porquê sim, porquê não. Explica. Explica, porque aí também você está dando uma formação que quando ela for adulto vai ser um jeito diferente de percepção. As pessoal já tá conversando aqui comigo. A Regina disse que ela é muito curiosa. Eu sou demais de curiosa, a Ana Duracenca e a Leni também. Gente, a gente tem que ser curiosa. Vocês lembram da época? Eu não sei vocês, mas quando eu era menina, nós íamos na biblioteca. Quem é da época da biblioteca? Solta um coraçãozinho aí ou diga eu. Eu sou da época da biblioteca. Não tinha esse negócio, não, dá um Google. Hoje a minha filha pergunta qualquer coisa pro Google. Eu já contei pra vocês a história do Seixo, né? Quem ouviu a história do Seixo e quem não ouviu quer saber a história do Seixo. Vocês já ouviram a história do Seixo, da Mariana, da Curiosa? Bom, se vocês não ouviram, diga não, que daí eu vou contar. Eu ia na biblioteca para pesquisar com uns negócios desse tamanho, assim, as tais enciclopédias. A gente era obrigada a ler e passar a tarde inteirinha na biblioteca para copiar tudo na folha ao maço, não era mesmo? E ai de você se errar. Copia com letra bonita e sem erro, não era assim, gente? Eu fui da época da biblioteca, frequentei muita biblioteca, gente. Então, olha lá, o pessoal não sabe a história do Seixo, vou contar a história do Seixo para vocês. Aí, o que acontecia? A gente tinha que aprender através de busca. E estas buscas eram mais difíceis. Biblioteca, gente, pesquisa. Isso era tenso, era uma tarde inteirinha, viu? E hoje, a gente dá o quê? Dá um Google. O pai dos burros mudou o nome, né? Antes era o dicionário. Pergunta por dicionário, vai no dicionário. A gente carregava desse tamanho o dicionário na bolsa, lembram? Na mochila da escola. Puxa, que peso. E hoje não. Vocês já carregam dentro do celular aqui, ó. Você dá um Google, você descobre qualquer
coisa. Isso é muito interessante, né? Então, aprenda a ser curiosa. Por exemplo, estou assistindo um filme e eu gostei ou não gostei desse filme, seja curiosa, vai ver as críticas do filme. Estou aprendendo uma técnica. Ai, gostei dessa técnica que a Nina ensinou. Vou dar um Google para eu pesquisar se tem mais modelos aonde as pessoas colocaram essa técnica. Dá um Google. Então, seja curiosa e pergunte, né? Que nem as crianças, por quê? Queira ter a sua informação esclarecida, entendeu? Sobre a história do Seixo. Mariana, muito curiosa, Mariana tem 7 anos, ganhou no último aniversário em janeiro uma bebezinha reborn da madrinha dela. E tinha uma certidão de nascimento. E na certidão de nascimento ela tinha que preencher algumas coisas. E uma delas era o Seixo. Aí ela perguntou para a avó dela, que estava com ela naquela tarde: vovó, o que é Seixo? A vovó não sabia dizer o que era tal de Seixo. Então, o que a vovó fez? Espera sua mãe chegar, coisa de vó, né? Não ia dar um Google. Vó não dá um Google. Algumas vós são mais modernas, né? Mas a minha mãe ainda não dá um Google. Ela só usa o celular para ver vídeo, essas coisas. Ela espera sua mãe chegar e você pergunta para ela o que é Seixo. A vovó não sabe o que é Seixo, porque a Mariana está aprendendo a ler agora. Então, ela foi lá e escreveu no Google Seixo. O que é Seixo, gente? Aí ela teve a resposta: vovó, é feminino ou masculino? Olha. Olha o perigo, gente. A palavra correta era sexo. Qual era o sexo do bebê? Feminino ou masculino? Aí eu falei pro meu filho, quando eu soube que ela fez essa pesquisa, eu falei assim: filho, apaga todo o histórico de pesquisa do tablet dela. Porque senão, vocês já imaginaram o que podia vir para ela de propaganda? Porque vocês já perceberam que quando a gente pesquisa alguma coisa, a gente é capturada pelo aquilo que se chama tráfego, que é as propagandas hoje, que é o jeito novo de fazer propaganda, de fazer marketing. E aí parece que você respirou e pensou naquilo, aquilo fica bombando na sua tela do celular. Vocês já imaginaram o que a pesquisa Seixo ou sexo poderia resultar na tela do tablet da Mariana? Perigoso, né? Pois bem, a gente volta aqui com a nossa sequência de 10 dicas para abrir a sua mente. A primeira, ser uma pessoa curiosa. Vamos à segunda dica de hoje. Superar medos e inseguranças. Medo realmente trava. Medo é algo que não deixa a gente evoluir. E junto com medo vem as tais objeções. O que são objeções, gente? São aquelas frases assim, ó. Me diz aí se você já falou alguma delas. Eu não consigo, eu não sei fazer, isso não é pra mim, eu não vou dar conta disso, a minha cabeça não assimila. Sabe aquelas frases que já antes de acontecer, você já está travando elas? Você já está fazendo a coisa não acontecer? São as frases que nos deixam paradas no tempo, não é? Ainda bem, né, Tainá, que ela viu só isso lá no tablet. O Seixo era masculino ou feminino, né? Ainda bem. Então, aqui, ó, medo e insegurança. A gente precisa superar isso. Superar medos e inseguranças fazem com que a gente evolua. Muitos medos, por exemplo, eu para entrar na internet, dar aula aqui para vocês, eu também tinha medo e muita insegurança, porque a partir do momento que eu me exponho desse jeito, eu estou condicionada a ser criticada. Graças a Deus, eu acho que vocês são tão fofas que são muitos elogios. Eu acho que teve 1 ou 2 críticas ao longo de muito tempo, tá? Mas mais elogio e eu agradeço, ó, de coraçãozinho para vocês, viu? De coraçãozinho. Mas, uma vez que a gente se expõe, o medo é muito grande, gente. Porque eu posso fazer alguma coisa errada, eu posso falar alguma coisa por bobeira e ofender alguém, porque a gente às vezes dá umas bobeiras dessa, não é verdade? E isso acaba travando. Então, eu pensei muito antes de entrar na internet,
tá? Mas por outro lado, a partir do momento que você se permite, você vai descobrindo um mundo de possibilidades. E isso também é fantástico. Automaticamente, isso te dá uma liberdade de ir mais longe. Hoje, eu não converso só com as pessoas em volta de mim aqui no meu bairro, na minha cidade, que frequentam o meu ateliê. Hoje eu converso com gente de tudo quanto é lugar. Eu tenho a Hitomi, que tá no Japão, que fala comigo direto, e tenho as meninas de Portugal também, fora outros tantos lugares que estão conversando e dialogando comigo. Olha como me permitiu crescer. Obrigada, Fátima, que ela tá adorando as dicas. A Roselaine, boa noite, chegou agora. Vamos ver se vai ficar aí, viu? Que essa daí é daquelas que brinca assim, ó, que nem controle remoto. Tira de um, põe no outro, tira de um, põe no outro. Normal, né? Isso se chama quero ver tudo ao mesmo tempo, bem mulher. Dica número 2, então, superar medos e insegurança. O que faz você travar? O que faz você ter medo? Aula online? Ai, Nina, prefiro mais a aula no presencial. Mas, gente, a gente não tá tendo a oportunidade de ter aula presencial. O que a gente faz, então? Busca alternativa? Tira o medo, tira a insegurança. Vamos juntas fazer acontecer, mesmo que seja pelo online. E eu já tenho aí um convite, né? Para quem não se inscreveu, Jornada Criativa. A Jornada Criativa vem para despertar em você algo que talvez você não desse o mínimo valor, que é o uso dos seus retalhos. De forma diferenciada, com técnica, dando mesmo direcionamento com aula em passo a passo para você aprender a usar de uma vez por todas os tecidinhos esquecidos aí. As inscrições estão abertas e a gente está em contagem regressiva, terça-feira. Confesso que eu tô muito ansiosa, viu? Se não se inscreveu ainda, dá tempo. Ah lá, a Fabiana falando que tá em Portugal, em Açores. Nossa, você viu como a gente chega longe? Fabiana, tá tardão aí. Obrigada por estar me assistindo tão tarde, viu? Ó, então continuando aqui, vamos conversando. Coisinhas e tal, boa noite. Tá adorando? Segunda dica, superar os medos e as inseguranças. E a gente tem muito medo, né? Eu não sei, eu acho que é tanto não que a gente recebeu na vida, a gente condicionou isso em forma de medo. Vocês não acham? Tanta coisa que a gente podia ter feito e a gente deixou de fazer por medo. E isso é uma realidade. Gente, vocês estão ouvindo um tal de moto sobe, moto desce, moto sobe, moto desce? É o iFood passando essa hora. Tá um barulhão. Eu ia fazer na varanda, até voltei pra cá, porque tá um tal de iFood subir e descer minha rua aqui. Nossa, tem muitos retalhos. Vamos usar. Roselaine Correia. Roselaine Correia. Vamos usar. Ah, eu tô confundindo as Roselaine. Roselaine Correia. Vamos usar os retalhos. Ó. Próxima dica, eu tô perdida aqui. Número 3, fiquei ouvindo aqui o iFood e não pensei aqui. Conheça lugares diferentes. Tenha experiências diferentes. Por quê, Nina? Quando a gente se permite comer uma coisa que a gente nunca comeu, tomar um suco que a gente nunca bebeu, ou visitar um lugar que talvez para você fosse uma coisa tão sem importância, mas de repente ali você se desconecta e encontra coisas tão interessantes que vão ser assuntos para você conversar. Por mais que seja horrível aquilo que você comeu, você vai ter história para contar. E automaticamente você tem informações para ter assunto para conversar, não é verdade? Porque você é aquilo que você vive. Vocês já perceberam isso? Que quando a gente não faz nada de diferente, por exemplo, ó, antes de existir a palavra home office, eu só ficava dentro de casa, trabalhando aqui, porque eu era, tipo, administradora dos negócios do meu marido. Então, eu não tinha experiência nenhuma com ninguém. Era eu, dentro da minha casa, com os meus filhos e o meu marido, só. Então, assim, ó, que histórias eu tinha pra contar, né? Eu não tinha experiência. Então, pelo menos numa viagem, né? A experiência do estar com pessoas, eu estava sempre aqui. Eu saía para fazer a minha aulinha uma vez por semana de costura criativa, patchwork. Então, uma vez que a gente tem essa experiência de ir em lugar diferente, ai, Nina, não tenho dinheiro para viajar. Tudo bem, viajar te traz, mexe com todos os seus sentidos, né? Porque uma vez que você tem essa possibilidade de viajar, seja para a cidade vizinha, você tem a oportunidade de vivenciar muitas coisas. Sentidos mesmo, ver, ouvir, né? Às vezes você vai num teatro, experimentar, sentir cheiros,
depende da onde você vai, né? E aí, você, estou sim, como assim, amiga? Já nasce ouvindo, não. Ah, perdi aqui o comentário, Tainá, desculpa. Deixa eu ir olhando o que vocês estão falando. Só vou trabalhando e acumulando os retalhinhos. Muito bem, vamos acumulando pra gente usar tudo. Quadrado de 12 por 12 dá pra fazer coisa grande, hein, amiga? Tem bastante quadrado. Então, volta aqui. Então, uma vez que eu saio e viajo, eu consigo explorar muitos sentidos. Mas quando eu fico dentro do meu quadrado ado, eu não me permito esta sensação do experimentar, do conhecer coisas diferentes. Ai, Nina, eu não tenho pra onde ir, não tenho dinheiro pra viajar. E daí? Na sua cidade não tem lugar nenhum pra você fazer um passeio? Às vezes não é algo grandioso, gente, é um passeio. Se você tem uma criança, levar ela para dar um passeio num lugar que dá para andar de bicicleta, para você fazer uma caminhada, aí você vai observar árvores, você vai observar a natureza, qualquer coisa que tire do teu estado de ficar parada ali sempre no mesmo lugar. A partir do momento que você se permite, você também tem o que falar, você tem o que você vivenciou, você tem histórias para contar. Aí lembra do que eu falei? A mente abre. É uma forma de adquirir conhecimento também. Então, a nossa dica número 3, conheça lugares diferentes e tenha experiências diferentes, tá? Número 4, fazer coisas que nunca fiz pela primeira vez. Qual foi a última vez, presta atenção na pergunta, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Primeira vez que eu me permiti fazer, como eu falei agora, comer isso, beber aquilo, fazer, né? Tem umas pessoas mais audaciosas, né? Saltar de paraquedas, pular de balão, andar de balão, ir numa tirolesa, mas tem outras coisas. O barulho da moto, entendi. Ela fez o barulho da moto, tá passando sem parar, gente. Tem outras coisas que sempre nos permite fazer pela primeira vez. Sabe aquela coisa do curioso? Algo que você fez pela primeira vez. Por exemplo, uma técnica nova. Ontem, na live de ontem, eu ensinei 2 técnicas de patchwork que talvez vai ser a sua primeira vez que você vai fazer elas. Ou tem outras tantas coisas, por exemplo, dançar pela primeira vez, qualquer coisa, gente, que vocês consigam fazer para ter a experiência do nossa, que legal, eu fiz. A Lia não tá aqui hoje, mas ela aprendeu a andar de bicicleta aos 62 anos. Ela arranjou um mocinho que deu aula para ela caiu uns bons tombos, mas ela aprendeu aos 62 anos. Isso te mantém viva, viu? Isso te mantém com vontade de aprender. Algo que você vá fazer pela primeira vez. O que pode ser? O que a gente conseguiria fazer? Vou fazer de novo a pergunta. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Se você começar a pensar aí, talvez faça muito tempo, não é? Eu vou voltar naquela história do idoso versus o velho. Você já conhece essa história? Eu já contei por aqui. Uma aluna de 70 anos que me alertou com relação a isso, viu? E eu nunca mais esqueci. Nina, você sabe a diferença do idoso e do velho? Meninas, você sabe a diferença do idoso e do velho? Pois bem, o idoso está sempre em busca disso que eu acabei de falar para vocês, de aprender coisas novas, de conhecer lugares diferentes, de participar de grupos de terceira idade para ter essa interação, né? A experimentar agora não tá podendo viajar, mas eles viajam, eles gostam de sair, de conhecer, de se despertar pro novo. Isso faz eles se sentirem vivos. Esse é o idoso. O velho, como diz a Edna, não quer nada com nada, só ficar largado no sofá, assistindo TV, às vezes jogando um joguinho de baralho e mais nada. Não que o joguinho de baralho não seja ruim, mas eu acho que tudo que é excesso faz mal. O excesso de estar largado no sofá, o excesso de estar sem vontade de fazer nada, o excesso de vontade... Sabe aquela questão de estou vendo a vida passar, já deu meu tempo aqui? Parou com isso, né?
Parou com isso. Tem alguém aí que se identifica? Você é velho ou você é idoso? Você tá vendo a vida passar e largando a coisa acontecer e vai deixando? Ou você é um idoso despertado para aquilo que é o novo, né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E aí? Essas aulas online mesmo, gente, né? Agora tá um surto, é a era do curso online. Vocês perceberam? E tá fantástico, sabe por quê? Porque vem com um preço acessível, porque vem com aulas muito bem explicadas, porque vem com um monte de ideias bacanas que talvez a gente não tivesse acesso. Tá fantástico essa era do curso. Então você pode aprender qualquer coisa pela primeira vez. Você pode aprender desde fazer jardinagem, a culinária, a ideias de estética, a mexer com trabalhar o corpo, fazer uma yoga. Tá muito legal, né? Oi, Nina, tá amando as dicas? Obrigada, Elizabeth. Célia, essa pergunta um professor meu de psicopedagogia falava. Ah, que legal. Agora, pois estou costurando, sou professora. Lilian, muito bem. A Célia também. Comecei a fazer zumba. Ai, adoro zumba. Às vezes eu ponho aqui no YouTube, na TV e faço, gente. Muito legal. Pela primeira vez. Então, a gente tem que estar sempre disposta a essa questão de fazer coisas que eu nunca fiz. Algo pela primeira vez. O que é que você faz? Vamos continuar. Nosso tema hoje vem de uma frase de Albert Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia... A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho inicial. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho inicial. E você, está disposta a se abrir a novas ideias? Está disposta a essa nova era dos cursos online? Esta facilidade que a internet nos trouxe de ser curiosas, de aprender, de fazer diferente? Tá aí, gente, grandes oportunidades pra gente, viu? Vamos aproveitar. Não deixa o bonde passar, não. Aproveita que nem os idosos tenha o despertar de vontade de fazer as coisas diferentes. Fica a dica. Próxima dica é, número 5, aprenda algo novo todo dia. Eu falei de você fazer algo pela primeira vez. E agora é aprender algo novo todo dia. A nossa cabeça é que nem um computador. Tudo que a gente coloca ali vai sendo assimilado, E se você coloca um pouquinho por dia, isso vai fazer grande diferença no final, tá? É assim, ó. Às vezes, vocês perceberam assim, ó, que a gente fica nas redes sociais um tempão. A gente nem se dá conta. Quando viu, já passou 1 hora, 2 horas e se bobear até mais. Mas você tá ali pra aprender alguma coisa? Alguma coisa dali que você vai levar e vai lembrar? É aí que tá o X da questão. Aprenda um pouquinho todo dia. Aprenda algo novo todo dia. Quanto de tempo você se dedica a aprender algo novo? E não tá difícil, eu já falei pra vocês, né? Antigamente a gente precisava ir na biblioteca e pesquisar com folha ao maço. Imagine cursos com essa facilidade que tem hoje. A gente tinha um monte de coisa que a gente não sabia, não era assim? Eu me sentia assim, gente, olhando hoje a minha filha de 7 anos e as perguntas que ela tem, eu falo assim, caraca, eu era tão boba quando eu tinha 7 anos. Imagina que eu tinha esse despertar. Por quê? Porque eu acesso à informação. O acesso à informação que eles já têm desde pequenininho faz com que eles, esteja muito à frente da gente. É o tal do seixo, né? Vocês já entenderam a história do seixo, né? Fica esperto, viu, gente? Fica esperto com esse Google aí, quem tem criança, viu? Ainda bem que a minha ainda é bobinha, conta tudo. Mas vai chegar uma hora que a gente tem que ficar muito esperto, né? Que depois eles não contam, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, em vez de você ficar só navegando nas redes sociais, dando like, dando curtida, se propõe a, pelo menos 30 minutos, aprender algo novo. De que forma? Era assim antigamente, né? As nossas noites eram regadas à novela. Quem aí é do tempo da novela? Todos os dias? Às vezes a gente começava com a novela das 6, novela das 7, fazia janta junto com a novela das 7, aí tinha a novela das 8, que na verdade era às 9, e a gente emendava todas as novelas à noite. Vocês eram assim, gente? Nossa, que desperdício de tempo. Fala aí. Uma novela atrás da outra. Bom, mudou da novela agora por seriados, né? Agora os tal dos Netflix. Você cai num seriado que você gosta, é uma perdição, né? Você vai dormir tarde, você esquece de fazer as coisas. Às vezes você tinha um compromisso, você deixa de ir porque você quer assistir aquilo. Mas e aí?
tá trazendo para você algo novo no sentido de aprender, refletir. Talvez traga aquilo que eu falei aqui atrás, né? Conheça, tenha experiências diferentes. Então, quando você assiste a algo, é muito bom para refletir, né? Mas você toma cuidado, porque vira um vício. E esse vício fica que nem quando a gente assistia a novela das 6, das 7, das 9. E se bobear, ainda assistia mais um programinha. Era um vício, gente. Eu duvido. Se eu perguntar aí, vocês vão falar: sim, eu fui dessa época. Dá um coraçãozinho aí pra eu saber quem era da época de todas as novelas, uma atrás da outra. Raro as pessoas que tinham entendimento que a novela manipulava a cabeça da gente e direcionava para muitos assuntos que faziam a gente ficar infeliz. Infeliz no nosso casamento, infeliz com a nossa vivência, infeliz com as nossas amizades, porque ali era tudo lindo. Era tudo maravilhoso. Existia, tipo assim, a família perfeita. E eles direcionavam algumas informações pra gente que nos nem fazia. Sabe aquela coisa assim, que você vira Maria vai com as outras? Eu já falei sobre isso na live. Maria vai com as outras. Meio que a gente fazia isso. E o assunto do outro dia era o quê? Novela. Não bastasse assistir a noite inteira e ainda ia falar sobre novela. Não é, gente? Ai, que legal. A Fátima lá. Boa, Fátima. Já faz tempo que eu me libertei. Agora só na costura. Aprendendo com lives de costura, né, amiga? Boa. Dica número 6. Busque informações diferentes do que está acostumado. A artesã tem essa mania de buscar só artesanato. Mas o mundo tá aí aberto na palma da sua mão, no seu celular. Busque outras informações para te fazer crescer. Então, por exemplo, assim, eu, artesã, Nina, eu gosto muito de pesquisar sobre marketing. Como fazer coisas criativas, postagens criativas. Comecem a perceber que as minhas postagens estão mais criativas. Como fazer, porque eu não tenho ninguém que faça pra mim, sou eu mesma, e eu nunca estudei marketing, gente. Como fazer uma arte. Quem aí tem dificuldade de postar porque não sabe fazer a montagem da arte? Não é? Primeiro a gente faz a foto, depois a gente faz o que com a foto, Nina? Aí eu fui pesquisar. Tá totalmente fora da minha área de artesanato, mas como isso me abre os horizontes. Eu já dei a dica, né? Vocês querem postar fotos, mas não sabem nem tirar as fotos, daí fica aquela foto feia e escura e não vende mesmo, tá? Porque não chamou a atenção do seu cliente. Vai pesquisar pessoas que dão dicas de fotografia. Pesquise coisas que tá fora da sua área. Isso expande muito o nosso conhecimento, expande muito a nossa questão. Lembra que eu falei das experiências diferentes? Por exemplo, esses dias eu pesquisei como plantar suculentas. O meu vasinho de suculentas ficou muito lindinho, gente. Eu e a Mariana plantamos. Porque eu ganho muito aqueles vasinhos pequenininho de aluninha, às vezes de brinde, em algum lugar que você vai. E eles estavam aquele monte de vasinho feinho. Coloquei num vaso grande, mas ficou bonito. Mas eu nunca tinha feito uma... Eu acho lindo um jardim, gente. Eu acho que meu sonho é ter um jardim. Acho não. Meu sonho é ter um jardim. Só que eu moro em apartamento, então não dá pra eu ter um jardim aqui, né? Mas eu fico pensando, deve ser bem difícil pra cuidar, viu? Acho que eu queria um jardim, mais um jardineiro. O que vocês acham? E a gente tem que estar sempre pesquisando, gente. Se permita aprender coisa diferente. Não fica que nem aqueles burrinhos. Sabe os burrinhos que andam com aquele tapa-olho assim, ó? Eles não conseguem enxergar nem pra lá e nem pra cá. É só aqui, ó, de frente. E a gente tem aqui, ó, toda uma opção de conhecimento pra gente buscar. Isso é fantástico. Muito legal. Então... a dica número 6 é: busque informações diferentes daquilo que está acostumado. Se você é artesã, que outras coisas que você pode pesquisar? Talvez até para ajudar no seu artesanato, por exemplo, em empreendedorismo. Nossa, muito legal isso, hein, Nina? Muito legal, sim, porque daí você vai trabalhar melhor essa questão, entendeu? Busque outras informações, isso é fantástico também. Leni falou assim, ó: fechei o salão de cabeleireira por conta da pandemia, estou fazendo costura criativa, todo dia eu procuro fazer uma peça diferente. Aí que tá, Leni, esse é o segredo, todo dia você se propor a fazer um pouquinho.
Não é você ficar lá o dia inteirinho costurando, a não ser que você já esteja aí num ramo, num perfil de quero ganhar dinheiro exclusivamente com isso. E dá pra ganhar, gente. Dá pra ganhar muito dinheiro com artesanato. Mas se você tá começando, se você quer fazer e tá procrastinando, um pouquinho por dia. Eu já falei isso numa live, lembra? Um pouquinho por dia a gente é roubada do mundo. E um pouquinho por dia a gente tem que inserir coisas que nos façam bem, tá? Um pouquinho por dia. Isso aí, todo dia nasce uma peça nova. Deve ser fantástica a realização, hein? Logo você faz um bazar, Leni. Sirlene, eu sento com meus filhos para ver série infantil, mas fico fazendo algo tipo crochê. Qual é o filme com muito daí gosto de concentrar? Hoje gasto meu tempo estudando costura. E falou a palavra perfeita, amiga. Estudar. A gente nunca para de estudar. Não é verdade? Eu acho engraçado os adolescentes. Mãe, até quando eu vou ter que estudar? Adolescente fala isso, né? Vida inteira, meus queridos. Não para de estudar, porque você tem que estar em busca de informação, você tem que estar atualizado, você tem que saber do mercado. A gente vai votar nas eleições, a gente tem que entender por que tal candidato, por que não tal. E aí, não faz parte do meu cenário. Detesto política, por sinal, mas eu tenho que entender, né? Eu preciso saber. Então, faz parte, a gente tem que ir atrás da informação. Lembra-se, buscar conhecimento desperta a mente, abre, você fica, não é mais lesado, essa palavra é fantástica, ó, lesado, quando a gente né, aquela coisa assim, ó, a gente é muito lesado, em todos os sentidos da palavra, gente, você fala assim, puxa vida, eu não acredito que isso aconteceu comigo, né, a gente já fez isso, até na hora de arrumar um fogão, sim, acontece. Dica número 7. Quem tá gostando das dicas, diga eu. Dica número 7. A dica número 6, então, foi busque algo diferente, uma informação diferente do que você está acostumado para você se despertar para novos horizontes. Viu? Muito legal esta dica. Bom, a Laudenice está aqui, ó, falando com a gente. Estou passando por dias difíceis por luto. Ai, aí é difícil mesmo, amiga. Mas eu vou para a minha máquina e onde eu consigo tirar a dor e assistir você me faz continuar. Claro, eu amo costura. Mas aí que tá, minha querida. A gente tá num momento muito crítico do mundo. Não é só nós aqui na nossa cidade. Isso não é uma realidade de uma pessoa. É uma realidade de muita gente. Vocês têm noção, essas lojas fechadas, como está difícil para esse pessoal se manter? Meu Deus do céu, tá muito difícil. E aí, se a gente ficar deixando a coisa ruim, o sentimento de impotência, de tristeza, de melancolia tomar conta da gente, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar cada vez mais para baixo. Vocês já tiveram essa sensação? Quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. Quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir. Isso mexe, não é só com a sua disposição, mas é também com a sua questão hormonal. Os hormônios do bem-estar, essas, né, endorfina, serotonina, todos esses hormônios vão no pé. Ou seja, cada vez você fica menos disposta. Eu sei que não é difícil, um luto é muito difícil. Eu fico imaginando, né, esses dias mesmo lá na igreja, teve uma missa de 7º dia de um pai super novo, um cara super atuante lá na igreja. Sabe quando você desacredita que ele morreu? Então, meu marido fala muito isso, né? Nossa, eu tô preparado pra morrer. Mas quem tá à sua volta não tá preparado pra morrer, né? Eu falo pra ele, isso é egoísmo da sua parte falar isso. Porque ele é muito religioso, então ele acredita sim que depois ele vai estar com Deus, né? Então ele tá preparado pra morrer. Mas eu vi aqueles filhos todos casados. O pai não era tão velho assim, são filhos novos, sabe? De 20 e tantos, 30 anos. Acho que o pai tinha 60 e pouco. E morreu. Pegou Covid, só que o Covid deu pra ele um outro problema. E aí foi gerando outros problemas e acabou morrendo. Judiação. Uma morte muito prematura mesmo. E é o que tem acontecido muito, né? Aí eu olhava aquele desconsolo daqueles filhos, meu Deus, é muito difícil lidar com isso, né? Quando é muito perto da gente, assim, é muito difícil. Então, força aí, minha amiga, e se dedica àquilo que te faz bem, tá? Pra você também não ficar doente, porque uma vez doente aqui, ó, é mais difícil. A gente tem ouvido isso muito das professoras. Cuidem dos filhos, não cobrem os filhos. A educação a gente consegue resgatar, mas
a integridade moral, a questão das emoções da criança, porque ela foi muito exigida com esse negócio de aula em casa, de fazer certo. Cuidem da emoção, do sentimento. O educação a gente resgata, mas essa questão você quebra de uma vez o elo, que depois é muito difícil você resgatar. Crianças traumatizadas, eu fico com medo da geração que vai vir aí, viu, gente? Esse povo que tá começando, que nem a minha menina mesmo, teve o primeiro ano dela, primeiro ano escolar, que é a época que tudo acontece, né? Ali que desperta o prazer de ler, o prazer de escrever. Nossa, que difícil que foi. A minha ainda gosta, ela é muito curiosa e gosta de aprender. Mas eu via mães assim, ó, em ponto de se explodir. Tortura total essa questão de ajudar as crianças na aula online, principalmente essas pequenininhas. Mas eu vejo pelo Paulo Henrique, viu? O Produção, meu filho de 17 anos que tá no terceiro colegial. Gente, quando ele tá na aula online, ele sai umas 30 vezes do quarto. Ele vai na geladeira, abre a geladeira, volta pra trás sem pegar nada e senta de novo lá na mesa. Daqui a pouco ele vai tomar água. Daqui a pouco ele vai de novo, ele olha o armário. Sabe quando não aguenta mais nem ficar ali parado? Tá tenso. Então, ó, vamos cuidar da cabeça acima de tudo, pra gente não pirar, tá bom? Sirlene, fazer patchwork tem que estudar matemática. Agora faz parte dos meus estudos diários. Perfeito, amiga. Você viu como a gente expande conhecimento? Né? Pra fazer, vocês viram o porta-papel higiênico que eu fiz? Pra eu chegar na medida ali, a gente tem que fazer conta de pi. Lembra do pi? 3,14? Tem que fazer conta do pi, gente. Então, vamos estudar como fazer uma bolsinha redonda através do cálculo do, fala comprimento e raio, né? Tem matemática no patchwork. Sim. Laudenice, isso mesmo. Não me deixo abater. É assim que é a vida, viu? Boa noite, Eliana, do sobrenome difícil. Muito boa noite. Fica doente. É isso mesmo, gente. Estão gostando aqui dessa nova informação, que é abrir a mente? A gente não para pra pensar essas coisas, né? A gente vive no modo automático. Eu vou chegar a falar sobre isso daqui a pouco, ó. Número 7. É uma coisa que faz muito, muito bem pra gente. Vocês vão concordar comigo e vão falar se vocês não estão sentindo muita falta. Reunião com as amigas. Cafezinho da tarde. Aula de patchwork, todo mundo junto e misturado. Faz ou não faz diferença, gente? Essas reuniões nos permitem conversar, ouvir histórias, falar mal. Percebam que é diferente o jeito que a gente dá risada com amiga, grupo de amigas assim, e o jeito que a gente dá risada com o marido e com o filho. Não é? A risada com as amigas é aquela risada que vem do fundo, assim, né? A risada com o marido já é um pouquinho mais conservada, não é assim, gente? Reunião com amigas é aquela coisa muito boa, que fala desde a comida, da ginástica, do médico bom, do médico porcaria, do marido que não ajudou, da filha que fez não sei o quê. Sai de tudo ali naquela conversa, gente, e faz falta. Então, uma das primeiras coisas quando a gente puder, né, parou essa vacina, que pode, parou não, que todo mundo foi vacinado, eu acho que vai ser essa reunião. Como essa reunião nos abre a mente, porque através de histórias, a gente reflete a própria vida, não é assim? Eu falei pra vocês que eu trabalhava em home office, lembra que antes dessa palavra home office existir, eu já trabalhava dentro de casa, porque era tudo pelo computador, eu não tinha aqui no escritório, até porque no escritório do meu marido era material para evento, era só homem, o que eu ia fazer lá no meio do monte de homem, né? Então eu preferia ficar em casa, que era tudo no online. Então era aquilo, né? Eu ficava sozinha no meu quadrado, ado, sozinha aqui na minha mesa. Então eu não tinha essa questão das histórias para refletir. E como isso faz a gente se sentir viva, porque a gente percebe o quanto a gente é privilegiada, o quanto a gente é feliz. E às vezes assim, ó, puxa, eu posso melhorar, né? Se ela conseguiu, eu também consigo. Não é assim? Não é uma questão de inveja, nem aquela tal de inveja branca, que eu acho que isso nem existe. É aquela questão de saber que a gente é capaz e que o outro pode estimular a gente com apenas um diálogo, um bate-papo. Isso é muito legal também, não é? Ai, como a gente tá sentindo falta dessas conversas, como a gente tá sentindo falta de ouvir essas histórias, né? Ainda bem que a gente ainda tem aqui, né? Aqui a gente pode fazer um bate-papo. Pelo menos aqui um pouquinho, né, gente? Faz parte.
Então a gente fica feliz com o que a gente tem hoje, mas eu acho que é quando a gente puder se reunir, essas reuniões abrem muito a mente da gente e expande esse tal de conhecimento. Não é legal? Sim! Eliana do nome sobre difícil, acho que minha inscrição deu certo, recebi o PDF das orientações. Perfeito, se recebeu tá perfeito. Deixa eu ver aqui. Aqui a situação do Covid tá bem complicada. Os vizinhos morrendo, hospital super lotado, a costura, as aulas online, esse bate-papo, os estudos têm aliviado muito essa tensão emocional. É, amiga, não é só as crianças que ficam zuretra da cabeça, não. Nós também, não é verdade? E a gente tem que se manter em equilíbrio. Se a gente perde o equilíbrio, cá entre nós, queridas amigas, hão de concordar comigo. O equilíbrio da casa é ou não é a mulher? O equilíbrio da casa é a mulher. É ela que faz todo o meio de campo entre as relações pai e filho, irmão e irmã, irmãos juntos, é você com o marido, você com os filhos, você com toda a logística da casa, você que compra, sabe o que precisa comprar, sabe o que precisa fazer, se você tem que fazer a comida, se você tem que fazer, o que é que você tem que fazer, é tudo você. O homem vem assim pra dar um pequeno suporte, vamos dizer assim, ó, tem homens super prestativos e feliz aquela que tem um, mas no geral, né, gente, os homens são os homens. Eles vêm assim, ó, de suporte, mais razão, né? Aquela coisa assim pra você pensar antes de você fazer besteira, né? Assim, mas a gente que vem com equilíbrio, inclusive de manter o diálogo de pai com os filhos, porque às vezes tem um momento turrão ali, sei lá, se é criação, não é assim? É a gente que fica fazendo o meio de campo de todas as coisas, concorda comigo? Então vamos manter esse equilíbrio. Minhas queridas, que tempo difícil que vivemos, mas a gente não pode ficar se lamentando, a gente tem que fazer mesmo as coisas acontecerem da melhor forma, não dá pra ficar esperando. Você vai ficar esperando o Covid passar? Sinto muito, mas eu acho que ele vai até o final do ano ainda, viu? Então viva! Seja viva! Aproveite o que você tem disponível. Fiz aniversário dia 15, feliz por mais um ano de vida, mas fiquei triste por não receber minha família em casa e nenhum abraço físico. Ai, Eliana, eu sei o que é isso. Eu recebo muito esse comentário no ateliê, né? Natal foi assim, Dia das Mães provavelmente vai ser de novo. E eu não sei o que nos resta daqui pro futuro. Mas sinta-se abraçada por nós, viu, minha querida? Nossa cidade em luto, perdemos muito amigos. A Maria Aparecida tá falando. Não é fácil. Não tá fácil. É triste, né? Uma realidade muito triste que a gente vive. E se a mulher sempre é o esteio da casa. Não é, dona Olga? É, verdade. A Roselane também fez aniversário de... Ah lá, tô falando que aqui a gente é uma grande comunidade. As meninas aniversariando no mesmo dia. O dia triste, pois o dia do enterro de uma prima minha. Ixi, aí foi pior ainda, hein? Eu recebi uma mensagem ontem de uma aluna que tava sumida do curso online. Eu mandei uma mensagem pra ela ontem, que ela é super animada. E ela falou a mesma coisa. Nina, eu tô aqui em prantos, porque eu perdi um tio super alegre, super com vontade de viver, aos 52 anos de coronavírus. Gente, respira fundo, se cuidem, cuidem do emocional, cuidem da parte do que vocês conseguem cuidar, porque a gente vive realmente um momento que não tá pra brincadeira, não é verdade? Usem máscara, álcool gel, distanciamento, todas essas coisas ao mesmo tempo, viu? Ah, aqui marido faz embalagem, aprendeu até precificação. Que beleza, Tainá! Põe o homem pra ajudar mesmo. Isso aí, isso se chama companheirismo, pra poder dar valor à mulher que a gente é, não é assim? Tá muito bem. Isso aí. Número 8. Então, número 7 eu falei de rodas de conversa e reunião com amigas pra gente também aprender com as histórias alheias. Muito legal. O que é o número 8? Faça perguntas e ouça respostas. Porque mulher tem mania de querer saber tudo. Não é, gente? Do mesmo jeito que a gente é ali o equilíbrio, o esteio, a gente acha que sabe tudo, não é? Não. Faça perguntas e ouça as respostas. Faça pergunta pro seu filho, pra sua filha. Espere eles responderem. Tá? Às vezes você pensa que sabe mais do que eles, mas é bom você ouvir a opinião deles. Pro marido, é muito engraçado, né? Porque a gente acha que o marido tem que saber de tudo e depois a gente ainda fica brava. Faça perguntas, ouça respostas, tá?
E é assim com todo mundo, gente. Faça essas perguntas para as pessoas que estão à sua volta e ouça. Se permita ouvir, porque a gente às vezes quer saber tudo, né? Eu tenho uma bronca, quer ver ó, como que é assim? Mulher grávida. Quando eu tava grávida era assim, gente. Meu Deus do céu. Vê se não é verdade. Parece que aparece um monte de ginecologista, um monte de gente querendo ensinar, querendo dar uma dica de amamentação, querendo falar sobre alimentação. Então, aquele monte de gente que sabe tudo, não é? É por quê? Porque acha que sabe tudo. E a gente tá na categoria acho que sei tudo. Não, a gente nunca sabe tudo. Faça perguntas e espere ouvir as respostas, mesmo que você já saiba. Porque isso pode te dar uma nova percepção. Porque isso vai fazer você perceber a pessoa que está do seu lado. Que às vezes é o seu filho, é a sua filha, é o seu marido, é a sua mãe. Faça perguntas e ouça as respostas. Queira saber, queira entender. Tá? Isso vai resultar, sabe no quê? Em melhorar o seu relacionamento com o outro. Viu? Não queira ser essa pessoa aí que vê uma grávida e quer dar um monte de dica, tá? Porque a grávida fica brava ainda. Porque ela deve estar pesquisando um monte para ela poder saber cuidar daquilo que lhe convém. Né? É sempre assim. Se você tá com uma dor, se você tá com... Daí aparece aquele monte de gente dando um monte de dica. A minha mãe é a mulher do chá. Ai, como eu quero morrer com esse chá. Toma um chá de não sei o que, filha. Ai, mãe, esse chá aí não resolve, não vou tomar, não. Ó, o chá de não sei o que. Mas é pra ela faz efeito. Acho que ela acredita tanto no chá de mato que pra ela faz efeito, entendeu? Mas isso legal porque você vai percebendo as pessoas à sua volta, entendeu? A gente tem que sair desse cargo, eu sei tudo, entendeu? Faça perguntas, ouça respostas. Toma cuidado pra não achar que sabe tudo. Número 9, tá acabando. Desligue o piloto automático. Quem aí já percebeu que vive em piloto automático? Eu explico. Por exemplo, toda vez que você vai fazer comida, você começa pelas mesmas partes. Toda vez que você vai tomar banho, você começa pelo mesmo caminho. Em falar em caminho, se você vai para a igreja, se você vai para o trabalho, se você vai para a escola, você percorre as mesmas ruas sempre. Se você está na igreja, você vai ir para a igreja rezar, você senta sempre no mesmo quadrante, se bobear no mesmo banco. Quem aí se identifica? Piloto automático. Sabe por que isso acontece muito? Porque o nosso cérebro é preguiçoso, ele não gosta de gastar energia. Então a gente vive no modo automático. Vocês já tiveram a sensação, tipo assim, ó, vocês estão vindo de algum lugar, nossa, já cheguei em casa, nem percebi o caminho. Sim, a gente vive no tal do piloto automático e o piloto automático não nos permite pensar e nem enxergar nada à nossa volta. E é uma realidade. Piloto automático, alguém se identifica? Lilia, verdade, hoje meu filho fez 15 anos e só comemoramos em casa, sem os tios e avós. 15 anos é uma data tão importante, né? É isso mesmo. A amiga falando parabéns, a Eliana, do sobrenome difícil para o seu filho. Viu que legal? Um interage com o outro. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão do piloto automático, gente, porque a gente vira meio que robô. E quando a gente é robô, a gente não pensa, a gente não se permite, a gente não explora, a gente não enxerga nem uma floreira linda que Deus colocou ali no meio do nosso caminho. Vocês percebem que quando a gente vive no piloto automático, a gente tá... E o cérebro é assim, sabia? O cérebro, ele é preguiçoso. Ele vai buscar sempre as mesmas alternativas para não gastar muita energia. É fato. Você que tem que sair desse tal de piloto automático. Então, por exemplo, assim, ó, dormir ao lado contrário da cama. Você já se permitiu fazer isso? Diz alguns estudiosos que é ótimo porque você destrava o cérebro de um tal jeito quando você dorme ao contrário. Em vez de você dormir com a cabeça lá em cima e o pé lá embaixo, muda. Dorme com a cabeça lá embaixo e o pé lá em cima. Acredito eu nunca fiz, mas que você vai ficar incomodada demais. Eu já faço isso com a Mariana. Manda ela dormir ao contrário de vez em quando. Pra quebrar essa coisa do sempre fazer igual. Quando a gente fica ali repetindo, é isso que eu falei pra você. A gente vira um negócio em série, um piloto automático, uma sequência que nos limita, não nos deixa pensar. Então, tenta dormir de ponta cabeça. Depois vocês me contam como é que foi.
Eu preciso fazer isso também, viu? Porque eu faço isso direto com a Mariana, mas eu vou lá e deito certinho. E pior ainda, gente, a minha cama é king. Eu deito lá na pontinha, encolhidinha, assim, ó. Sendo que eu tenho um espação. Eu nem encontro meu marido no meio da noite, eu falo pra ele. Parece que a gente dorme em outro quarto. Porque eu durmo encolhidinha no meu cantinho, gente. Vai ver. Vou dormir ao contrário hoje. Vamos tentar? Vamos ver o que dá? Eu procuro mudar um pouco, inclusive na hora do banho. Faz muito bem. Sabe outra dica para você quebrar o piloto automático e fazer o teu cérebro agir? Porque cérebro parado... Você já viram aquele ditado? O que não se usa, atrofia? O que não usa, atrofia. Assim é o cérebro. Se a gente não faz ele pensar, se a gente não coloca ele em ação, ele vai atrofiando. Então, vamos fazer assim, ó. Tchau, Alzheimer, eu não quero ficar esquecido. Então, usa o cérebro e desafia ele. Vou dar uma dica. Escreve com a letra com a mão esquerda, se você é destra, ou se você é canhota, escreve com a mão direita. Comece a escrever com a outra mão. Ou fazer coisas simples, como dar tchau, com a mão ao contrário. Vocês vão ver como vocês dão um nó no cérebro. E é com verdade, gente. É uma verdade. Ponto a ponto artesanato. Boa noite pra quem tá chegando agora. Nós estamos aqui em mais um dia da live do pijama. Às 9 horas da noite de todo domingo eu tô aqui. Por quê? Porque pra mim, todo mundo fica feliz com o tal do sextou. E eu fico feliz com o segundou. Porque segunda é um novo recomeço, é uma nova oportunidade que nós temos de fazer diferente. Então eu venho com esse bate-papo pra gente poder, ó, interiorizar e fazer diferente. Vamos fazer tchau, ó, com a mão esquerda pra tia Nina, ó. Direita fica que nem Miss, porque tem toda a coordenação. E a esquerda fica uma coisa meio boba. Tenta aí, gente. Dá tchau pra mim com a mão esquerda. Que horrível. Sai do piloto automático. Faz o cérebro pensar, porque cérebro parado atrofia. Tá bom? Boa noite pra quem tá chegando. Faço sempre isso, durmo no pé. É perfeito, dona Olga. Faz. Porque você dá uma... Sabe aquela coisa de destravar o cérebro? É muito engraçado. Eu faço isso, consigo até dormir melhor. Que beleza, Leni. Olha o pessoal falando assim. Eu costumo mudar um pouco, inclusive na hora do banho. Muito bem. Eu acho que a gente precisa desses choques de realidade do nosso cérebro, porque ele é muito amplo. Lembra que eu falei que é que nem um computador? Tudo que a gente coloca, ele absorve. Tudo que a gente coloca, ele absorve. Mas, às vezes, a gente tá tão no modo automático que a gente pega no esquecimento. Nossa, eu já vi esse filme, mas eu não lembro dessa parte. Ou, nossa, eu já tinha aprendido aquela técnica e esqueci totalmente. Nossa, Nina, não lembro disso. Sabe aquela coisa? É exatamente por causa do tal do piloto automático. Você não consegue assimilar aquilo que realmente você viu, que você aprendeu. Vamos fazer o cérebro pensar. Ó, o tchau com a mão. Tchau com a mão direita, sai bem bonitinho, parece Miss, ó. Tchau com a mão esquerda, parece parece uma coisa assim meio espantalho, mas tenta, gente, sai do automático, tá bom? E esse sair do automático muda o caminho de ir pro trabalho, de ir pra escola das crianças, muda o lugar na cama, muda a posição que você toma banho, começa de outro lugar, a hora da comida, faça outra coisa primeiro, em vez de você fazer o que você faz sempre, quebrando o padrão de rotina. A rotina faz você não pensar. E esse não pensar atrofia o cérebro. Para pensar o que eu tô falando, que é sério. É muito sério. E a última dica pra gente de hoje. Número 10. Aprenda com as pessoas ao seu redor. Gente, a gente tem muita gente ao nosso lado. Não só a família. Que eu falei pra vocês, façam perguntas e ouçam as respostas, né? Aprendam com as pessoas que estão ao seu redor e seja também gentil com essas pessoas. Eu sei que eu tenho histórias que eu ouço, assim, que é muito legal. Por exemplo, assim, ó, no supermercado, às vezes você trocar uma fala com aquela moça que tá em modo automático faz um tempão, só com aquele pum, 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 pum. Às vezes ela tem alguma coisa pra contar ali, às vezes ela precisa de uma palavra de afeto. Pode ser uma troca, você ouvir ou você oferecer. Mesma coisa no pedágio. Tem um marido de uma moça aqui, uma senhora, na verdade, que ele é uma gentileza. Sabe aquele homem muito gentil? Falei que meu marido precisa fazer estágio com ele. É um gentleman. Acho que nem existe mais. Sabe aqueles homens muito gentil? Um senhor muito educado? E ele tem o costume de andar com balinha no carro. E ele disse que sempre oferece uma bala
pra moça do pedágio. E ele dá uma quebrada nela, pergunta se tá tudo bem, como tá sendo o dia. Diz que, tipo assim, ela até respira. Sabe aquela coisa de alguém me percebeu, né? E aí, nesse perceber, você se permite aprender também. Porque perceba ali, ó, a pessoa tá no modo automático o dia inteirinho. E ninguém pra enxergar ela, não é? Às vezes isso é você também na sua rotina. Ninguém tá parando pra te enxergar. Mas por isso que é legal essas comunidades que a gente faz. Você viu aqui que uma ofereceu feliz aniversário para outra. A gente conversou um pouquinho com a amiga que perdeu e tá em luto. A comunidade, hoje eu tenho a comunidade, chama Criatividade com Retalho. Lá na Criatividade com Retalho, tá tendo trocas também de experiência, gente postando as coisas, todos pelo mesmo... É que nem o pessoal do futebol, assim, eles não têm o time deles que eles adoram e ali eles falam a mesma língua. E eles têm assunto para conversar, eles têm interatividade. Mesma coisa são as comunidades. A comunidade que vocês identificam, para você estar lá conversando ali, você pode fazer amizades. E ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, ó, aprender com pessoas ao seu redor. Parar para ouvir, parar para perceber. Ali talvez tenha uma história que te faça amadurecer. Não é verdade? Eu percebo isso também com as minhas alunas. Quantas que vêm conversar comigo no inbox e que são histórias lindíssimas, né? Nina, que nem a amiga abriu aí, né? A situação do que ela queria ter tido um abraço, que fez aniversário e não abriu, não teve essa oportunidade do abraço. Olha ponto a ponto falando isso. É verdade, né, amiga? Às vezes eu acho que eu sou invisível. Porque a gente vive numa sociedade que todo mundo tá brigando com o relógio. Se eu pudesse ter 3 de mim, eu teria 3 de mim, não é verdade? A gente vive numa correria maluca que a gente não percebe nem o outro e nem nós mesmos. E isso acontece em todas as relações. Eu com minha família, eu com meus amigos, eu com todo mundo. É assim, a gente vai se tornando pessoas invisíveis e egoístas. Você percebeu? Esse homem que levou uma bala para aquela moça no pedágio, talvez ela estivesse com aquela respiração presa ali por muito tempo. Porque o serviço dela é tum, 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 tum. A mesma coisa a moça lá no banco. No banco é triste, hein? Quem trabalha no banco deve ser martirizado o dia inteiro. Não só pelos clientes que estão sempre bravos, inconformados com alguma coisa, e também pelo chefe que fica cobrando aquele monte de meta. Então, assim, ó, perceber as pessoas ao meu redor e aprender com elas. Isso é uma via de mão dupla, porque a partir do momento que eu tenho, lembra aquela história que fala gentileza gera gentileza? A partir do momento que eu tenho esse ir, é muito engraçado, gente. Uma questão, eu acho que assim, do ser humano, nós somos pessoas, eu falo assim, ó, nós brasileiros somos muito assim, a gente se doa. Inclusive eu falei sobre doação semana passada, lembra? E quando alguém vem e faz algo pra gente de bom, a tendência é a gente fazer pra outra pessoa ou até pra aquela uma mesma, não é assim? Né? Às vezes a gente recebeu, que nem a dona Olga me ofereceu um bolo, outro dia ela me ofereceu uma palavra de carinho numa semana que eu tava super, super mal, porque tem altos e baixos, a gente não vive numa planície, né? A gente vive num vale horas, outra vez a gente tá subindo e vai ficar lá no pico da montanha, outra vez a gente desce de novo, é aqueles momentos que a gente tá mais depressiva, fica ali embaixo no vale, daqui a pouco a gente sobe de novo. A vida não é uma reta, né? A vida não é uma planície que a gente vive ali sempre a mesma coisa. Se a gente estiver vivendo desse jeito é porque a gente tá no piloto automático, tá? E a gente tem que tomar esse cuidado. Então, uma vez que a gente, com essa dica número 10, aprende com outras pessoas ao seu redor, você começa a perceber as pessoas ao seu redor, independente se elas são sua amiga, se ela não é sua amiga. Automaticamente você aprende também. Porque às vezes uma pequena fala vai fazer você refletir. Um pequeno gesto, uma pequena coisa, você vai interiorizar aquilo pra você e não vai mais se sentir invisível. Porque outra pessoa vai ter uma palavra pra você. Isso é automático, é a lei da gentileza mesmo, né? Ação e reação. Muitas vezes agi assim, hoje um pouco menos, porque percebi que algumas pessoas não entendem e levam para o outro lado. E como professora aposentada, gosto de falar muito. Então, cuidado com as perguntas, cuidado com as falas, né? A gente só tem que tomar muito cuidado, porque realmente hoje em dia tem muita malícia, tem muita maldade, né? Cuidado com quem você fala, inclusive, né? Lógico que você não vai sair abordando, por exemplo, homens. Homens sempre vão ter malícia. Conversa com mulheres, conversa com jovens. Às vezes aquele jovem tá precisando de uma palavra, sabe? Enxergue as pessoas. Isso vai ser legal porque você vai ser enxergada também.
Acho que estamos chegando no final. A gente falou então sobre como abrir a mente. A partir da frase de Albert Einstein que eu reservei hoje pra gente, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Eu trouxe para vocês 10 dicas para expandir o pensamento, para vocês deixarem essa mente aberta, no sentido mesmo de buscar novos horizontes. A aula online, olha como está sendo o máximo, gente. A gente no online, como a gente está expandindo os nossos horizontes. Uma horinha que vocês reservaram aqui, deu para refletir? Deu para trazer um direcionamento, uma inspiração para um recomeço? Essa é a nossa ideia, que a gente possa se unir em prol de um ajudar o outro. É um propósito, não é assim? E quando a gente tem esse propósito, as coisas conspiram. Às vezes a gente não tá tão bem, faz parte, né? A gente às vezes tá mal e tal, mas vamos em busca daquilo que nos promovem, que nos fazem crescer, né? E não que nos fazem descer assim, ó, como se estivesse descendo as montanhas. Espero que vocês tenham gostado de mais uma live do Pijama, onde a professora Nina fala pelos cotovelos. Hoje eu esqueci minha água, minha garganta tá secando. O que eu tenho para dizer para você que está aqui é que a jornada criativa é terça-feira já. Amanhã eu tenho uma live muito especial. Eu só tô esperando a pessoa confirmar para eu já divulgar. É live com entrevista, com bate-papo, com alguém muito legal. Se der tudo certo, amanhã à noite, às 8 horas da noite, tá bom? Se não, terça-feira já tem jornada criativa. Eu quero ver quem vai estar comigo. Eu preciso expandir meus horizontes. É assim mesmo, ponto a ponto. É assim mesmo. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo expandir mesmo os horizontes. Amor, Tainá, eu adoro que você tá sempre aqui na minha live do Pijama. Muito obrigada. A Paty chegou agora. Quem que falou que chegou agora? Boa noite, cheguei agora. Paty, falei sobre como expandir a mente, como a gente sair do nosso modo automático, como a gente fazer coisas que nos levam a crescer. E aí? Vocês gostaram? Se você não assistiu, não deu tempo de ver, vai ficar gravado aqui para vocês analisarem com carinho, escreverem aí as 10 dicas, porque lembra que eu falei? É que nem assistir um filme. Talvez na primeira vez que eu veja, eu pegue algumas informações. Na hora que eu assisto 2 vezes, eu consigo enxergar outras coisas. Ler livro também é assim. E quando a gente às vezes pega um assunto, a gente escreve, quando eu vou olhar de novo, isso é muito legal, porque eu sou outra pessoa daqui a um tempo, né? Então eu interiorizo outras coisas. Faz parte. Como você faz para se inscrever na Jornada Criativa, minha querida? Link aí na minha bio, que é a minha página principal, tem um link azul. E você clica nele e vai abrir assim, ó, Jornada Criativa. Clica lá, aí você vai pôr o seu e-mail e o seu nominho. Você vai receber um e-mail já com um presente logo de cara, que é um PDF com muitas informações. E você já vai receber a nossa aula, que vai ser na terça-feira, às 8 horas da noite, recebendo direto por e-mail. Se vocês se inscreverem e não recebeu nenhum e-mail meu ainda, isso é preocupante, porque eu já mandei e-mail, tá? Então vocês têm que ver se confirmou esse e-mail, senão vocês se inscrevam de novo, porque eu vi lá que tem um monte de gente que digitou coisa errada. Então, cuidado, para você receber tem que estar inscrita. Deixa eu ver o que vocês estão finalizando aqui. Obrigada, Angélica. Delícia de aula de bate-papo, faz muito bem pro ego e pra mente. Enrolei aqui tudo. Lilian, parabéns, Nina, suas dicas são ótimas. Eu tenho o dom de levantar o nosso astral. Oh, minha querida, eu que agradeço, viu? Primeiro, eu falo, a primeira que escuta é eu mesma. Sou eu mesma, né? Então, aquilo que eu tô falando pra vocês, eu também tô interiorizando, né? Meu ouvido tá mais perto aqui do que vocês aí. Então faz parte, eu acho que a gente tem que estar sempre com essas palavras de reflexão pra gente sair do nosso padrão de piloto automático. Faz muito bem. Foi ótimo ouvir, Roselaine, muito obrigado. Tchau, Eliana. O horário da aula vai ser às 8 horas na terça-feira da Jornada Criativa. Eu tô com muita expectativa, gente. Eu não tô nem dormindo direito. Que Deus abençoe, Laudenice. Você também. Bom descanso. Muito ansiosa pra Jornada Criativa. Boa noite para todas e até a próxima. Amei muito. Aguardem que esta semana vai ter muito conteúdo legal. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Boa noite. Até a próxima. Todo domingo, às 9 horas, eu tô aqui com a live do Pijama.